Eu era aquele namoros? tipo, Como é Amanda, que que eu foi isso? saía no primeiro encontro, aí eu falava assim, encontrei o cara da minha vida, agora vai. E foram 10 anos nesse agora vai. Bora lá, gente! Vamos começar a conversar um pouquinho sobre rejeição. Eu acredito que todo solteiro que está aqui nessa live já passou por algum episódio de rejeição. Todo solteiro que está aqui nessa live, em algum momento, quis uma pessoa que não te quis. Todo solteiro que está aqui nessa live esperava que uma pessoa assumisse você ou que quisesse namorar, casar com você, e essa pessoa não quis, essa pessoa não viu valor em você. Então, essa era uma grande dor que eu tinha quando eu era solteira, né? Pra quem não me conhece, eu fiquei solteira há 7 anos e eu passava por muitos ciclos de rejeição. Normalmente, as pessoas que mais me chamavam atenção, elas não me queriam. Tipo, as pessoas que eu mais ficava apaixonadinha, elas não me queriam. E as pessoas que, de alguma forma, me queriam, eu também não queria. Então, aí, eu é que rejeitava, né? Então, é esse movimento aí muito comum da vida do solteiro. E aí, o que eu queria conversar um pouquinho com vocês nessa live, né? Quando a gente passa muitos anos, assim, da nossa vida, ou às vezes muitos meses, que parecem anos, solteiro, nesse ciclo de rejeição, é muito comum que a gente se sinta um pouco desvalorizado no mercado. É muito comum que a gente ache que o nosso valor de mercado tá baixo. Porque a gente fala assim, ué, as pessoas mais interessantes não se interessam por mim. As pessoas que eu acho mais incríveis não se interessam por mim. As pessoas que eu acho mais bem-sucedidas, na minha visão, não querem nada comigo. As pessoas que eu acho mais bonitas, atraentes, sedutoras, sexys, marrentas, sei lá o que, quais são os seus critérios, essa pessoa, ela parece que eu sou invisível, parece que ela não me enxerga, né? Parece que ela enxerga todo mundo, menos eu. E é muito comum que a gente vá duvidando ainda mais desse nosso valor de mercado. Então a gente, sabe quando você tenta vender um item e parece que ninguém paga por esse item? Sabe quando você vai vender, por exemplo, algo usado que você tem? Ou quando você vai, sei lá, vender um carro? Ou quando você vai vender, sei lá, alguma coisa usada, um vestido usado, um item que você não gostou muito e parece que ninguém vai pagar aquele valor, sabe? Então a gente começa a ficar com essa sensação profunda de menos-valia. Nesse mercado de solteiros, a gente começa a achar que as pessoas valem mais, que as pessoas tem uma galera aí que eu tô vendo há 1 ano solteira, 2 anos solteira, 12 anos solteira. Tem uma galera há muito tempo, né? Ou pouco tempo. Ah, não, tem uma galera aqui, ó, de 8 anos, 5 anos, 3 anos, tem 25 anos, né? Tem o pessoal que nunca namorou e tal. E o que acontece, né, gente? Quanto mais tempo, eu tenho certeza que se eu perguntar pra essa galera aqui que tá 7, 5 anos, essa galera, ela vai ter uma sensação, dependendo do tanto de rejeição que ela passou, uma percepção, assim, de menos-valia mais frequente, né? E quem tá solteira há menos tempo, já não é tanto. E quando eu dou esse exemplo aqui, né, que eu falo, poxa, a gente começa a se sentir como um item de menos-valia, a gente começa a achar que as pessoas, elas não vão pagar o nosso preço. É tipo assim, cara, como se você fosse vender, sei lá, esse celular, vamos supor que você vai vender esse celular, e você sabe que esse celular tá quebrado, trincado, a câmera não funciona, as coisas não funcionam, e esse celular, ele está menos-valia. Ninguém quer pagar. Ninguém vai querer pagar, por exemplo, se eu precificar esse celular em 20 mil reais, ninguém vai querer pagar um celular que tá trincado, que a câmera não funciona, que tá quebrado o visor, que não dá pra enxergar direito, que o áudio tá ruim. Ninguém vai pagar 10 mil reais nisso aqui. E conforme você começa a oferecer, né, pras pessoas, e as pessoas realmente não querem comprar, e as pessoas começam a não querer pagar,
nem menos, né? Você começa até a baixar um pouco, você fica às vezes até menos seletivo para tentar ver se alguém paga, e aí você vai passando por ciclos de rejeição, por pessoas que parece que não te enxergam, não te veem, não querem te assumir, não querem namorar com você. Eu cheguei a contar já uma vez eu tava na academia e eu cheguei a chorar na academia, porque eu já tava, né, muitos anos solteira, e aí eu olhava para aquela academia e era como se, tipo assim, ninguém fosse ver meu valor. Sabe? Foi uma crise muito grande de menos-valia, né? Então, o que nós temos que entender é o seguinte. Essa menos-valia, ela é muito perigosa. Que é a grande questão que eu quero trazer nessa live. Essa menos-valia, ela é muito perigosa para o solteiro. Por quê? Porque o solteiro, a cada rejeição, ele se sente com menos-valia ainda. Ele se sente, é como se fosse esse celular, né? Cada vez que ele toma uma pancada, ele acha que ele tá com mais defeito ainda. Ele acha que ele tá com mais problema ainda. Ele acha que ele tem o corpo mais feio ainda. Ele acha que ele é menos interessante ainda. Então, o solteiro, ele começa a acreditar, então, que o valor de mercado dele tá muito baixo. E, às vezes, é onde vem o desespero, né? O que é o desespero? Pensa uma pessoa vendendo um carro desesperada. Ela precisa do dinheiro para amanhã. Ela não tem tempo. Ela precisa vender um imóvel. Ela tá atolada em dívida e ela precisa vender um imóvel. O que ela faz? Ela vai baixar esse valor e às vezes baixa muito. Por quê? Porque ela fala, meu Deus, eu tô aqui, né, renegado. Então, todos os solteiros têm que ficar muito atentos nesse movimento de menos-valia interno que a gente faz, que é, caramba, eu acho que eu tô um pouco desesperado, eu acho que eu tô com pressa aqui. Eu acho que se ninguém tá querendo muito, eu acho que, meu Deus, ferrou pra mim, tá? E aí, gente, a grande questão aqui dessa live, né? O que nós podemos fazer então, Amanda, pra melhorar? Muitas vezes, o que vai acontecendo? A gente tem uma feridinha de menos-valia, que a cada rejeição, ela vai aumentando. Ela vai aumentando. Ela vai aumentando. E muitos de vocês que estão aqui nessa live nunca pararam para olhar como está o estado dessas feridinhas de rejeição toda. Muitos de vocês que estão aqui nessa live, se eu te perguntar quantas vezes você foi rejeitado na adolescência, talvez você nem se lembre. Se eu te perguntar como foi a dor da sua rejeição da infância ou da adolescência, talvez você não saiba me dizer. Se eu te perguntar como foi a dor de rejeição na infância, a dor de rejeição dos seus pais, a dor de rejeição na escola, muitos de vocês já não vão mais saber dizer. E nessa live eu quero te convidar, né, uma reflexão para o quanto que talvez você anda se ignorando, o quanto você anda ignorando tudo que você já viveu, e o quanto você anda ignorando essa menos-valia acumulada que você vem fazendo com você ao longo do tempo. Então, no exemplo do celular, é como se você estivesse ignorando que você tá vendo um monte de defeito nesse celular e baixando o preço dele. É como se você estivesse ignorando que você realmente assim não enxerga valor nele e que consequentemente você não tá achando que ninguém vai ver. Então, nós precisamos olhar para as nossas feridas, gente. Olhar para nossas feridas, para as nossas questões relacionadas à rejeição e começar a lidar com cada um desses aspectos de frente. E eu sei que muitas vezes é dolorido, né? Quem faz o curso CDD sabe disso, né? Tem algum aluno do CDD aqui? É dolorido você ir lá e olhar para algumas questões e olhar para que talvez o seu ex tá gerando uma ferida em você. Olhar para que talvez alguém lá do seu passado tá gerando algo em você. Mas você precisa olhar para isso, porque é como se fosse um tapete que você vai jogando poeira, e esse tapete ele vai ficando tão sujo, e você não limpa, e você não quer entrar em contato com a sujeira, e você não quer organizar, e essa sujeira, ela está te atrapalhando, que é o seu inconsciente. Eu vou explicar melhor
de inconsciente no mini curso gratuito também, tá? Então, aqui é um tema mais complexo, mas lá vai estar uma galera mais assim, né, que já tá mais preparada e lá a gente conversa mais desse papo. Mas muitas das coisas você foi jogando de poeira das pessoas que te rejeitaram, das pessoas que não te quiseram, e você simplesmente hoje não se abre mais tanto pro amor, baixa seu valor para as pessoas, não acredita que você vai encontrar alguém, não acredita que tem alguém legal que vai te valorizar, que vai te respeitar. Aceita migalhinhas, fica presa em curtidas e comentários de Instagram, fica querendo a pessoa mais desafiadora, porque, na verdade, você ainda não entrou em contato com todas essas feridas, com todas essas poeiras que você vem colocando, certo? Então, Amanda, beleza, eu tô sofrendo com rejeição. Me deixa alguma coisa aqui nessa live, o que você me diria se eu tô sofrendo aqui com rejeição, se eu tô passando por vários problemas? O que eu quero te dizer é o seguinte: cada vez que você tomou um pé na bunda, cada vez que alguém que você quis muito não te quis, sei lá, o João, o José, o Paulo, o Pedro, o Lucas, o Mário, o Márcio, o Leonardo, o Alexandre, ou mulheres também, a Amanda, a Aline, a Ana, toda vez que alguém te deu esse pé na bunda, te rejeitou, não te olhou, essa pessoa, ela não tem o poder de dizer se você tem valia ou não. A única pessoa que tem o poder de dizer se você tem valia ou não é você e Deus, né? Apenas se você acredita em Deus, senão é só você mesmo. Então, você começa a refletir já se talvez você tá deixando que essa pessoa diga a sua valia e não está prestando atenção se você está se dando valia. Então, essa é a grande reflexão para hoje. Será que é essa pessoa mesmo? Será que é essa pessoa que quer estar com você? Certo? E para dar uma injeção de ânimo aqui agora nos nossos solteiros, né? Para os solteiros que estão desanimados, eu vou convidar uma pessoa aqui que ficou 10 anos solteira na nossa live dos solteiros. Não sei se ela tá aí. Vivian, dá um oi aqui. Ela ficou 10 anos solteira. Ela bateu o meu recorde. Inclusive, ela falou que ela começou a me seguir por isso, né? Porque eu já tava 7 anos solteira. E comenta aqui, Vivian, pra eu te amar. E ela vai trazer uma motivação aqui. Oi, Amanda! Vivian. Tudo bem? Que prazer! Olha, eu você, vim bem? trazer um pouco de motivação para os seus seguidores. Que eu tô vendo todo mundo desesperado. Eu tô há 5 anos, 4 anos. Gente, foram 10 anos solteira. E de ferida de rejeição, eu entendo. Não, eu quero saber tudo. Me conte aqui, eu quero saber como é que foi ficar 10 anos solteira. E depois você conta, né? Logicamente, o desfecho, mas eu quero saber assim, como que era antes? Você passava por rejeições? Então, eu tive 3 namorados antes desses 10 anos. E eu era aquela mulher boazinha, aquela mulher que se anulava, aquela mulher que todo mundo conhece, que a amiga, vai, vamos beber, amiga, vamos. Aí liga, fala assim, amiga, fulano me chamou, eu vou sair com fulano. Eu era esse tipo de pessoa. Até que eu fiquei solteira, falei, quer saber? Não aguento, eu vou mudar. Amanda, eu fui para o outro extremo. Para aquela mulher autossuficiente, aquela mulher que não precisa de ninguém para nada, eu dou conta de tudo, eu faço melhor que todo mundo, eu não preciso de ajuda. Ou seja, quem quer ficar ao lado de uma pessoa assim? Ninguém. Cadê as E o controle? Eu controlava a minha vida, a vida do cara que eu tava saindo. Para você ter ideia, gente, olha, eu vou contar tudo, hein? Eu dava match no Tinder com um cara. Eu chamava o cara para eu ia falar com o cara, eu pedia o WhatsApp, eu chamava o cara para sair, eu marcava o local, eu ia até o local, eu voltava. O cara, ele só respirava. Porque eu controlava tudo nos mínimos detalhes, sabe? Eu não dava chance da pessoa fazer, da pessoa querer. A pessoa não tinha nem direito de falar não, já ia. Eu controlava absolutamente tudo.
Meu E eu Deus. tinha uma ferida de rejeição absurda, né? Eu acabava, quando eu botava muitas pessoas no pedestal, então, quando na época, eu não estava trabalhando, né? Eu fiquei um tempo só estudando para concurso. E também, se tiver concurseiro aí, eu vou contar um pouquinho dessa história, se der tempo, porque foram 6 anos. Tem concurseiro e mulheres, como a Vivian falou, que já ela marcava o encontro, ela escolhia, ela fazia, ela Só acontecia, e o coitado respirava, o não cara tem só respirava. nem espaço. E eu fiquei estudando 6 anos para concurso sem passar em nada. Mas isso eu resolvi com o CDD também. Isso é outra história. Então você era concurseira e você ficou nessa vida aí, menina. E aí, como é que era a questão assim de rejeição? Você teve quase Eu era aquele namoros? tipo, Como é Amanda, que que eu foi isso? saía no primeiro encontro, aí eu falava assim: encontrei o cara da minha vida, agora vai. E foram 10 anos nesse agora vai. Era assim. Então, o que que eu fazia? Como Sério? eu sempre botei no pedestal homens que moravam sozinhos e que tinham estabilidade financeira, porque era algo que eu não tinha. Então, eu queria que alguém me salvasse disso. Sabe? Como eu não conseguia me dar, eu queria que alguém me desse. Então, quando os homens estavam aqui, eu estava aqui. E aí eu tinha, né? Eu consegui melhorar muito isso, o tipo de apego ansioso. Então, quanto mais o cara se afastava, mais eu fazia, mais eu me doava para eu ser necessária. Já que ele não ia ficar comigo porque me amava, ia ficar porque precisava de mim. De alguma forma ele ia ficar. E óbvio que isso afastava a pessoa, né? E aí e quando eu ficava Sim. com caras que eu considerava menos, eu rejeitava. Então, eu ficava sempre nessa, né? Uns eu era rejeitada, o outro eu rejeitava. Só que eu tive muita dificuldade, Amanda, pelo seguinte: eu não tive pais ausentes. Eu não tive problema com os meus pais. Meu pai não me abandonou, minha mãe não me. Eu não tive. Então, eu tive muita dificuldade de entender por que que eu era rejeitada. Sabe? Eu falei, não, gente, problema com o pai. Meu pai é maravilhoso, eu tenho um paisaço, um paizão. E com o CDD eu pude perceber que nem sempre a presença física significa que a pessoa está ali, né? Está presente. Meu pai trabalhava muito. Quando estava em casa, eu estava trabalhando ou estava estudando. Então, eu acabei sentindo muito isso da rejeição por conta dessa ausência emocional dele. E olha que engraçado, a minha irmã levou para a ferida da injustiça. Ela entendeu de outra forma, porque ela achou injusto alguém botar filho no mundo, né? E não cuidar da forma que ela achava correto. Então, como uma mesma situação, a gente entende diferente. E Não, agora tá papo de doido, né, Vivian? Gente, aqui é papo. quem Isso não faz aqui, quem não CDD tá faz CDD perdido, tá né? tipo assim, minha irmã levou para outro lado, eu levei para esse Mas lado, porque isso é é aquele papo motivação mais para a galera profundo. fazer o CDD. E aí, agora eu vou deixar todo mundo mais louco ainda, Amanda. Que eu já vou dar um Me spoiler. Vou dar um conta. spoiler do CDD. Lá tem uma técnica que a gente consegue voltar para o útero, né? Sentir as emoções do momento que nossos pais descobriram. E eles queriam um menino. Então, a Pô, rejeição tadinho. começou ali, né? A gente nem imagina como isso pode mexer. Então, tanto é que aí tudo fez sentido, né? As peças se encaixam. Eu acabei vendo fotos minhas pequenas. Gente, eu com boné do Cavaleiros do Zodíaco, uma blusa do Mickey. Eles não botavam nem da mim, nem em mim, era do Mickey. E bermuda de moletom, sabe? Eu andava igual um menininho. Então, eu identifiquei essa ferida da rejeição no CDD. Como que eu cheguei no CDD, né? Eu tive, óbvio, uma grande decepção amorosa, uma desilusão, assim, brabíssima. Eu cheguei no fundo do poço e eu precisava fazer. Conta mais, que a gente quer saber o que que aconteceu. Você tava um Eu tempo tava, isso solteira foi e aí? 2021, eu conheci, início de 2021 eu conheci esse cara. Óbvio, botei no pedestal, fiquei apaixonada, ele não queria nada por mim, nada por mim, não, nada comigo. Era aquele cara que só me via de segunda a quinta, né? Era isso, final de semana sumia, e de segunda-feira aparecia como se nada tivesse acontecido. E aí, isso foi iníciozinho de agosto, eu descobri que ele saiu com outra mulher, a Amanda. Você imagina a situação, eu, desempregada, concurseira, morando na casa do meu pai, sem dinheiro, sem nada. A mulher, linda, dentista, quem é do Rio de Janeiro, né? Morando na Barra da Tijuca.
A mulher surfista tinha um hobby, sabe, com dinheiro. Eu fui pro fundo do poço. Eu falei, pronto. Meu Ele não me Deus. quer por conta disso. Ele quer ela é perfeita. Ela era tudo que eu queria ser. Não, que Aí foram doeu. 2 meses assim. Nossa, o fundo do poço, eu não sabia que ele podia ficar mais fundo. Foi O que eu tava falando de menos-valia aqui agora, você olhou a mulher e falou que surfista, não sei linda. o que, não sei o que lá, mora na Barra, linda, e Não, você com a eu um menos-valia, lixo. Eu um só dor. lixo. Assim, eu falei, por isso que ele não tá comigo. Né? Então, aí o que eu fiz? Eu, na época, eu não te seguia e apareceu você pra mim, perto do mini curso gratuito. Aí eu falei, cara, eu não tenho mais nada a perder nessa vida. Eu já não... Quando que foi? Foi 2021, eu sou da 2021, turma de Vivian? setembro. É, Ah, um ano e um meio ano e já, pouquinho. então. É. Um ano e Eu sou da turma de 2 anos já. setembro de 2021. Eu fiz o mini curso. No mini curso, eu já consegui identificar que eu colocava as pessoas no pedestal. Eu identifiquei o meu jeito controladora de ser. Eu identifiquei muitas coisas. Aí eu falei, gente, se essa mulher faz isso de graça em 3 dias, você imagina esse curso. Aí saiu o curso, eu não tinha dinheiro, como eu falei, eu não estava trabalhando, eu só estudava para concurso, eu peguei dinheiro emprestado com uma amiga minha para poder comprar o curso, parcelei em 3 vidas, paguei, Você pagou a paguei, tá sua cem por amiga, cento já Vivian? quitei minha dívida já, mas paguei. E aí vem uma coisa muito interessante, eu fiz o curso em setembro. Em outubro, vamos lá, só recapitulando um pouco, eu estudei 6 anos para concurso sem passar em nada, só estudando. Em outubro, eu fiz uma prova para servidor do estado do Rio de Janeiro e eu passei em quarto lugar. Final do ano de 2021, eu fiz uma outra prova e eu passei em primeiro lugar. E aí vem a questão, no curso CDD, eu identifiquei com uma das técnicas, eu quando fiz o CDD, gente, eu me entreguei muito e eu acreditei muito em tudo. E eu fiz uma técnica que na hora não veio nada à minha cabeça. Só que eu acreditava tanto no processo que eu falei, tudo bem. E fui viver. Eu fazendo um café, veio a situação na minha cabeça. Uma amiga minha da época da faculdade falou assim para mim: você só passou no mestrado, eu fiz o mestrado na UFRJ, porque você tem QI. Quem não sabe o que é QI, né? Quem indica, né? Tem uma indicação dentro. E na hora eu achei isso um despeito. Eu falei, nossa, que absurdo, sabe? E, Amanda, segui minha vida, eu não levei isso pro coração, na minha cabeça. Pois eu segui acreditando que eu só conseguia passar nas coisas se eu tivesse indicação e eu me auto-sabotava nas provas. Então, na primeira prova que eu fiz Nossa. pós-CDD, eu já consegui passar. Você vê que não era falta de conhecimento, foram 6 anos acumulando conhecimento, tanto que eu fiquei no topo da lista. Era simplesmente por uma autossabotagem, por eu acreditar que eu não tinha essa capacidade de passar. Então, assim, às vezes a gente acha que as coisas não influenciam a gente. Que a gente, não, isso não me ofende, não ofende, a gente leva, o nosso inconsciente, ele é uma esponja, é impressionante. Então, assim, eu falo para as minhas amigas, o CDD, para mim, ele se pagou muito rápido. Quanto vale ter um cargo público hoje em dia, né, nesse momento? Deixa eu te fazer uma pergunta até. Você falou que fez um mini curso, né? E quando eu falei do CDD, você foi lá. De alguma forma o CDD te decepcionou ou era o que você esperava? Eu esperava Como é que menos. foi isso? Eu esperava menos. Esperava menos? Obrigada. Porque foi assim, e agora eu tô com uma dificuldade, Amanda, você criou uma dificuldade na minha vida. Eu já não tô com mais graça para essas terapias normais. Eu quero técnica. E começa a falar, sabe? Entendo. Eu não quero mais ficar falando da vida. Eu quero técnica, vamos para técnica. Mas eu Vamos faço ainda rápido terapia, aqui, né? Vamos pro né? ponto. Eu tenho ainda um acompanhamento, eu não parei. Mas assim, o CDD é uma coisa impressionante. O que ele faz é porque eu também nunca tive, eu não sabia que existia uma técnica que acessava o inconsciente. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade para expor emoção, né? Para chorar. E eu saía das técnicas destruída de tanto chorar, sabe? Era uma coisa que Mas isso é
Não, gente, bom, tá, é bom, gente? é um alívio. Você sai da técnica aliviada. É uma coisa que você sabe que alguma coisa mudou, embora você não consiga naquele momento dizer o quê. Mas é um choro de alívio, é um choro de, cara, eu me libertei disso, sabe? Então, eu sempre tive problema com raiva, a técnica da raiva. Eu chorava tanto, era de alívio, eu não vou mais ser refém desse sentimento ruim, era maravilhoso. E aí, o que todo mundo quer saber? Eu tô namorando ou não tô? Vamos lá, primeiro, já descobrimos que Vivian, depois de muito tempo, Ah, passou no seu ok. concurso, destravou, já tá rica, pagou amiga, agora deu até presente pra amiga, já tá ostentando Vivian agora concursada. E queremos saber, então, depois de 10 anos solteira, o que tem a nos Vou, dizer. não, eu Conta vou do contar a começo. bomba, depois eu conto do começo. Eu caso em janeiro, eu caso em Tá. janeiro, eu caso Ah, que em linda, janeiro. gente. Então, Agora conta do eu, começo, que a gente eu quer saber vou contar o um que que pouquinho aconteceu. antes do começo, que talvez tenha muitas pessoas passando por essa situação. Quando a gente começa a se desenvolver, a gente começa a atrair pessoas desenvolvidas. Eu vi muitas pessoas falando aqui no chat, ah, não tem ninguém interessante. Cara, você é interessante, fundo do coração. Sabe, você é uma pessoa interessante para querer uma pessoa interessante? Às vezes a gente está aqui e ser humilde para reconhecer aonde você está é o ponto de partida. Às vezes a gente está aqui, a gente é uma pessoa aqui, sabe? Ah, porque ninguém quer compromisso. Tá, só fazendo uma pausa, eu tenho um livrinho seu, Amanda. Um livrinho não, um caderno. Meu CDD é isso aqui, ó. Eu falei que eu fiz mesmo. Você tá muito ótima. Você tá falando melhor do que eu. E eu no seu curso, eu tive um insight que eu abri, olha só, né, como são as coisas. Eu abri uma página aqui e eu vi um insight que eu acho que pode valer para as pessoas que estão assistindo. Olha o que eu escrevi. Eu exijo admiração e não me admiro. Eu exijo amor, mas não me amo. Eu exijo reconhecimento, mas não me reconheço. Eu exijo que se apaixonem por mim, mas eu não sou apaixonada por mim. Eu exijo atenção, mas não me dou atenção. Às vezes a gente exige muito do outro e a gente não faz isso pela gente. E a gente não percebe que enquanto a gente não fizer, a gente não atrai outra pessoa assim. Então, assim, depois que eu comecei a fazer o CDD, comecei a melhorar, eu comecei a atrair muitas pessoas legais, pessoas com a mentalidade legal, com uma mentalidade mais expandida, que também fazia terapia. Mas eu não conseguia manter essas pessoas. Eu atraía, falava, poxa, que legal que eu melhorei o nível das pessoas que eu estou atraindo, eu tirei do pedestal, tá de igual para igual, mas eles não ficavam. Eu falei, tem alguma coisa que eu ainda tenho que aprender. E eu falei, universo, me mostra que eu não estou enxergando. E eu disse, eu falei com ele, Onde é que cadê? Eu tá? quero, me mostre. Óbvio, quando a gente tem esse olhar, eu acho que o grande ganho do desenvolvimento pessoal é a gente reconhecer que nada é à toa, que ninguém aparece na nossa vida à toa. Então, óbvio, eu conheci uma pessoa antes, né, do meu atual namorado, foi a última pessoa que eu saí, e, e ele trouxe um grande ganho para minha vida, porque ele me mostrou onde eu estava errando, né? Eu falei, ele falou uma coisa extremamente classuda, Amanda, com uma finese, assim, eu vou Me ter que fazer conte, o que que sinais ele disse? para você não tomar um ban, porque você já tomou um, né? Vou. Ele falou assim: título não levanta de homem. Aí eu, na hora, eu segurei, ele falou: título não levanta, Vocês entenderam, gente? Ou ela precisa ser mais clara? né? E naquele momento, Amanda, se fosse a eu de antigamente, eu ia falar assim: isso é um absurdo, como é que você fala um negócio desse? Você tem que me respeitar. Sabe o que eu fiz? Do fundo do meu coração, com toda humildade, eu falei, então o que que levanta? Me fala, o que tá faltando em mim? O que que eu preciso? Eu não estou enxergando. E aí, óbvio, ele falou, né? Tudo que ele achava. Foi maneiro? Não. Foi legal? Não. Foi confortável? O que que ele... Teve mais alguma coisa que ele falou, tirando isso do título, que Falou virou uma da chave? questão da energia feminina, né? Eram dois homens juntos. Então, por mais que eu atraísse, eu queria ocupar o local do homem. Você, aquele seu autossuficiente que você falou, que você ocupava o espaço dele e aí ele Eram dois simplesmente homens tipo, não tinha numa entendido. relação, né? Não se sentia atraído. Então, não dava, Entendi. não dá. Por mais que eu atraísse, por mais que eu já estava nesse desenvolvimento, eram dois homens juntos.
Então, ele conversou isso comigo, eu entendi, consegui mudar. Inclusive, eu fiz até recentemente a sua aula da energia feminina e masculina, foi regravada, né? Você Fiz, fez a técnica? muito bom. Você fez a A aula técnica tá, assim, tá nova? muito boa e eu refiz isso. E aí, dentro do meu trabalho, eu conheci o meu namorado. Então, assim, eu ganhei um cargo e um namorado. Ah, então foi no trabalho que Foi. você conheceu Ele ele? trabalha Como é que na foi? sala ao lado da minha, aí começou aquela coisa, eu falei, gente, né? Ai, bonitinho, vamos almoçar junto. Aí um dia ele falou assim, vamos sair para beber depois do trabalho. Eu falei, essa alma tá querendo missa. Aí foi, aí o trabalho aí, ó, vai casar. O shopping depois do trabalho casa em janeiro, ó. Ai, que lindo. Então E vocês se conheceram no aí trabalho foi. e aí E aí foi. foi desenrolando. Foi sem grandes É muito, problemas, uma coisa quando é para mais. ser, é muito fluido, sabe? Não tem, eu nunca tive dúvida que ele gostava de mim, eu nunca tive dúvida. Ele também, eu acredito que não. Ele também faz terapia, então as conversas são muito diferentes, né? Hoje mesmo ele estava falando comigo, ontem a gente teve uma conversa sobre o nosso jeito e tal. Ele falou assim: não adianta só conversar, tem que ter compreensão. Porque se eu só tivesse conversado com você e você não tivesse compreendido, não ia adiantar de nada. Porque uma conversa vazia, uma conversa chata. Então, assim, foi um relacionamento que é extremamente clichê. Mas a gente não acredita que isso existe. E não é um relacionamento perfeito, É, não é um relacionamento que não tenha brigas. Eu acho que as pessoas confundem isso. É um relacionamento com duas pessoas dispostas, sim. sabe? Então, quando eu faço alguma coisa errada, ele não, eu não tenho medo dele ir embora. Eu sei que ele vai ficar, eu sei que ele vai conversar, que a gente vai passar por isso, que a gente vai melhorar. Então, eu acho que as pessoas confundem isso. Porque briga, a gente tem nossos problemas, nós temos as nossas diferenças, mas a gente está disposto. Então, eu sei que alguma coisa incomoda ele, algum jeito meu, eu tenho uma mania muito feia de revirar os olhos quando alguém faz alguma coisa que eu não concordo. Isso é muito ruim. E ele conversou comigo, ele falou, eu me sinto muito mal, eu me sinto diminuído por você quando você faz isso. E se eu amo uma pessoa, por que eu vou querer que essa pessoa se sinta diminuída? Entende? Então, aí eu parei de fazer isso. Então, é um relacionamento que, quando você vive muitos anos em relacionamentos disfuncionais, onde você corre atrás, onde você faz muito, onde tem sacanagem, tem traição, você não acredita que existe um relacionamento assim. E é um relacionamento tão calmo que a gente às vezes confunde, às vezes a gente acha que não gosta, né? Porque a gente confunde ansiedade com paixão. Borboleta no estômago é ansiedade, sabe? Então é uma calmaria que você fica assim, será que eu sou apaixonado por ele? Será que eu não sou? Não tem aquela, sabe, essa coisa. É mais Então, tranquilo, assim, sempre fluido. foi um relacionamento, desde sempre. Então, sempre, ele é uma pessoa muito parceira, ele é muito meu companheiro. Eu tenho certeza que ele está assistindo essa live agora. Ele não está aqui porque eu queria ficar mais à vontade para poder falar, né? Eu acho que eu ia ficar com vergonha de falar se ele estivesse aqui. Ah, dá um oi aí que a gente já vai saudar. Como é Felipe, que é o nome dele? ele é Felipe. tímido. É Felipe ou Eu sou mais Felipe? expansiva, eu sou mais Ah, expansiva. coitado. Imagina, dois expansivos juntos. Não, não vamos deixar o. Não vamos deixar o coitado aqui já encabulado. Oh, Ô, tá. Vivian, e nossa, você é meu orgulho, né? Ah, ela falando, não tenho medo dele ir embora, não tenho. Amei, é muito Tô. CDDete, né? CDDete e Amandete. Ô, Vivian, deixa assim uma reflexão final que você acha que. Tipo, a sua história ela é muito. A sua história por si só já é muito interessante, né? Porque você me superou, amiga. Você 10 anos. conseguiu bater o meu recorde. Você ainda passou, né, por questão de trabalho também, teve essa dificuldade nessa área, conseguiu se desbloquear. O que você diria aí como uma mandete de reflexão, assim, para a galera que precisa se encorajar, que dá para mudar a realidade, porque as pessoas acham que não, as pessoas acham que é isso aí. Eu nunca vou passar, sei lá, no concurso que eu quero passar, eu nunca vou encontrar uma pessoa legal, eu nunca vou ter sucesso profissional, eu nunca vou ter um financeiro legal. Então, o Olha, que eu não você sou muito diria? a favor da síndrome de Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Só que eu vejo, Amanda, hoje, eu falo pelas minhas amigas, tá? Todo mundo quer algo muito rápido. E não existe. Eu tenho amiga minha
que comprou o CDD e não fez. Não adianta, não adianta, sabe? Existe milagre? O CDD faz milagre? Faz. Porque eu sou uma prova viva disso. Mas eu fiz o CDD, sabe? E como você mesma falou, vai fazer 2 anos. São 2 anos nessa luta. E não tem, isso não é para desanimar, gente, mas não tem fim, sabe? É uma evolução constante. E isso é uma delícia. Então, dói crescer, dói evoluir, dói. Só que dói muito você viver muito limitado, cheio de crença, não conseguindo alcançar seus objetivos, seus sonhos. Isso dói demais. Você tem que escolher a dor que você quer sentir. Eu prefiro sentir a dor da evolução. Então, assim, acho que pode parecer muito clichê, mas eu falo do CDD para todas as minhas amigas, eu falo do CDD para todo mundo. É realmente algo, é inacreditável a capacidade que o CDD tem de te mudar, sabe? Mas não adianta, tem que fazer. E eu tenho certeza. Parece até meio bruxaria o negócio, né? Porque você faz, assim, é um processo tão profundo, aí você termina e as pessoas falam, mas como que você mudou tudo? Aí você fala, não sei, eu acessei uns negócios... E eu tenho certeza, Amanda, que a primeira aula do CDD tá escrito assim, não pule. Eu tenho certeza que as pessoas pulam. Eu tenho certeza que as pessoas vão direto para aula de inconsciente. Cara, como que você vai curar o seu inconsciente se você não sabe quem você é? Você não sabe sua personalidade, você não sabe seus padrões, você não sabe o que está aqui, o seu consciente, como você quer mudar algo que você não vê, sendo que você não consegue mudar nem o que é palpável, vamos dizer assim. Então chega na técnica, são 50 minutos de técnica, já vai direto para a técnica. Técnica é emoção. Se você não assiste o início, você não traz a emoção. Então você não vai mudar nada. Ah, eu fiz, não adiantou de nada. Óbvio, pulou tudo. Eu tava falando aqui que você tá arrasando no que você tá dizendo, porque é verdade. As pessoas não sabem quem elas são. Elas querem se relacionar, mas elas não sabem quem elas são. Você chega pro outro sem saber o que você tem para dar, sem saber o que você quer receber de verdade, sem saber o que você sente que tem capacidade para receber. E aí, então você falou tudo. Vamos assim, você não passar fechar com uma polêmica, porque eu gosto de polêmica. Eu gosto de polêmica. Quando a gente não sabe a nossa qualidade, o nosso valor, o que a gente tem para oferecer ao outro, a gente oferece sexo. E o outro some depois. E aí a gente vai retroalimentando, né? Então a gente não tem nada de bom para oferecer, a gente só tem sexo, o outro some, a gente se inferioriza ainda mais e fica num ciclo eterno, porque você se sente um lixo, e você se sente um lixo, você acha que você tem menos coisa ainda para oferecer e você vai se retroalimentando nessa situação. E eu falo isso porque eu vivi isso, foram 10 anos. Eu por mais que muitas pessoas de fora pudessem ver o meu valor, eu não via, entende? Então, é algo que a gente tem que pensar. Faça o curso, sabe? Vê essa questão do consciente. A gente tem muita qualidade, a gente não dá valor nisso. E o que é ruinzinho, cara, que a gente tem também, coisa que não é muito desenvolvida, é capaz de desenvolver. Nós somos capazes de melhorar o nosso corpo, a nossa inteligência, a nossa alegria, a nossa leveza, sabe? Depois que eu aprendi a viver com leveza, não tem como, você não volta atrás, é muito tranquilo, é muito gostoso você viver achando que nada está contra você, sabe? Isso é muito bom. Então, assim, é o que eu desejo para os meus melhores amigos, que vocês possam viver dessa forma, com essa sensação gostosa, que vocês possam voltar a se encantar pela vida, porque é muito ruim você viver com a vida sendo um fardo. Então, eu vejo vocês no CDD, no grupo global, nós temos um grupo lá onde a gente troca muita informação, a gente se ajuda. Também estou na Elite. Gente, eu compro, a Amanda vai lançando, eu vou comprando. Eu tenho até, né? Olha o que eu tenho aqui também, ó. Eu vou fazer um fã-clube. Você tem o planner? Ela tem até o planner, gente. Ela é muito. Eu sou a Amandete real. Mas, olha... Tá usando? Oi? Você tá usando o planner? Ele tá aqui, ele já fica na minha mesinha de estudo, já fica tudo junto, o caderno do... Aí outra coisa interessante do caderno do CDD é que é um caderno do Batman. Ah, mas por que é do Batman? Porque era o que tinha. As pessoas às vezes querem um perfeccionismo, compra um caderno novo, vou comprar um caderno novo, um monte de canetinha colorida, um monte de marca-texto. Aí perde tanto tempo nos detalhes que o profundo que você tem que escrever, você não escreve. Então, assim, gente, faz o que dá para fazer com o que tem, sabe? Para de pirula, para de ficar botando coisinha, vai lá, faz, muda,
sabe? Vamos ter praticidade na vida, que é muito bom viver dessa forma. Então, é essa mensagem que eu tenho para deixar. E outra coisa também, né? Eu queria muito sair de casa, eu consegui sair de casa, eu consegui a minha independência também. Meu Deus, essa mulher é uma máquina. Peraí, você Consegui. conseguiu Era um também? objetivo meu, seu? tanto é que eu botava no pedestal homens que moravam sozinhos, porque eu queria morar sozinha. Então, eu, em outubro do ano passado, consegui sair. Então, Não. Mulher, tem uma nada pra falar. Você mostrou matei a cobra, mostrou a cobra. mostrei o pau. Entendeu o que eu tô dizendo? Meu, revolução 360 graus na vida, assim, atingiu. Tem mais meta ainda, lógico, a gente sempre tem, mas acredito que você alcançou aí as suas maiores metas, tudo fruto da sua dedicação, que procurou os processos, que mesmo numa fase difícil foi lá, desbravou o conteúdo, assistiu, e é um exemplo, assim, para várias pessoas aí que eu sei que queriam ter uma vida melhor, né, em alguns aspectos, e estão aí patinando como eu patinei, como você patinou. Então, gente, deixa eu ter uma mensagem aqui de amor, né, para a Vivian, que entregou um conteúdo, assim, melhor que com a história dela, porque a gente tem que acreditar, sim, em histórias. Tem muita história de gente se dando bem. Tem história de gente se dando mal? Tem. Mas tem muita história também de gente que está conseguindo viver cada vez mais feliz, mais leve, e é nisso que a gente tem que se apegar. Eu me apego nos exemplos da onde eu quero chegar e não ficar olhando só para coisa ruim, senão a gente deprime, né? Obrigada, minha linda Vivian, obrigada de coração. Manda Felipe. beijo aí pro futuro marido e depois Pode eu quero ver as fotos do casório de vocês. Um beijo, quando precisar, só falar que a gente volta aí para conversar mais um pouquinho. E é isso, Amanda. Amei. Pode chamar, um beijo. Minha linda, obrigada, beijo, viu? Gente. Um beijão. Tchau. Tchau, tchau. Gente, fala sério, eu tô aqui chocada com a história de Dona Vivian, que assim virou 360 mil graus. E vocês viram, né? Ela falou uma coisa importante que eu acho que eu vou deixar de reflexão final aqui dessa live. Quando você só tem para oferecer ou o seu corpo, ou a sua aparência, ou você sente que ali não é muita coisa o que você tem, e você tenta se entregar para a pessoa, e essa pessoa não vê, porque de fato nem você vê, é muito comum que você ainda, depois de entregar o seu corpo, né, de ter ali uma relação profunda, íntima, você ainda se sinta mais usado e usada. Então esse é um grande ponto aí para os solteiros também refletirem, né, no geral aí, no que vocês estão entregando nas relações. E o curso CDD, né, gente? O curso CDD que ela tá falando, tem gente perguntando aqui o que é, que é o Clube dos Desenvolvidos, é o meu curso de autodesenvolvimento. Ele tem um processo terapêutico, um processo psicológico profundo mesmo, para você tirar essas travas, tanto na vida amorosa, na vida profissional, na vida financeira, para você, assim, destravar, voar. Por mais que você diga, eu não tive problema muito no passado, eu não sofri muito com rejeição, eu não tive problema com os meus pais. Vocês não viram ela falando que o pai dela, ela achou que nunca tinha tido nenhum problema, e depois ela foi descobrir a fundo que tinham questões antigas que estavam atrapalhando ela. Então, gente, é sobre acreditar, é sobre se dedicar. Eu sou uma prova viva do autodesenvolvimento. Se eu estou aqui falando hoje, né, se eu tenho um perfil que consegue alcançar várias pessoas, é porque eu também fiz o meu trabalho, o meu processo, porque a Amanda de 10 anos atrás também não teria nada para dizer, né? Só tinha bebedeira, balada, não construía nada, se sentia extremamente frustrada, rejeitada, ciclos amorosos de fracasso, ciclo profissional bem longe do que eu queria. Então, eu também sou a prova viva, assim como a Vivian. Obrigada pela presença de todos vocês. Fica com Deus. Beijos.